Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Simone Pinto do Museu Ciência e Vida. Só para lembrar, eu sou uma mulher branca de 55 anos, com cabelos e olhos escuros, e hoje eu sempre uso um óculos de artes fininhas e brinquinhos de argola. E no episódio de hoje, Mulheres na Ciência de Dados Geoespaciais, a gente vai falar sobre como a pesquisadora une computação e geoinformática a projetos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E para isso, convidamos a nossa queridíssima Karine Ferreira. Karine, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estamos super felizes com a sua participação. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que você fizesse a sua autodescrição e depois se apresentasse. Sinta-se à vontade, o espaço é seu. Muito obrigada, Simone e Mônica, né, pelo convite de participar. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu apoio muito essas iniciativas para promover, né, as mulheres e, assim, podem contar comigo para todo tipo de iniciativa nesse sentido. Bom, eu tenho 46 anos, né, eu sou mineira, nasci em Campo Belo, uma cidade bem pequenininha no sul de Minas, uma família tradicional mineira, cheio de primos, primas, muitas tias, tios. Eu amo, assim, minhas raízes, né? Acho importante falar disso. E aí eu fiz a graduação em Ouro Preto, né, em Ciência da Computação, me formei em 2001, morei em República. Ouro Preto tem uma, né, tradição muito forte de República, então eu morei na República Nascente. Até hoje eu volto lá para as festas de aniversário da República para rever todas as meninas. E eu cheguei aqui no INPE em 2021 para fazer o mestrado e fiz o mestrado. Logo depois saiu o concurso, eu fiz o concurso e estou aqui até hoje, né? Já trabalho aqui no INPE há mais de 20 anos. E aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo, né, que é a sede principal do Instituto. Então, eu moro aqui há mais de 20 anos. Aqui eu conheci meu marido e tive 2 filhos, né, nessa tendência de vida, de ambiente masculino, né? Eu ainda sou uma mulher na minha casa, a única mulher, tenho 2 filhos. E assim, né, de hobby, um pouco mais, né, o que eu posso falar sobre minha pessoa? Eu amo correr, eu gosto bastante de atividade física. Atualmente eu estou na corrida, faço algumas meia maratonas, já fiz a do Rio, fiz a de Florianópolis e procuro sempre participar, pelo menos uma vez no ano, de alguma meia maratona no Brasil. E tem um grupo de amigas, a gente corre juntas, então já, né, além da corrida, já tem esse espaço aí feminino de trocas, além do esporte. Acho que é isso. Que legal, Karine. Bom, dá para perceber já que você tem uma trajetória impecável e com certeza vai ter muita coisa para nos contar. Bom, então vamos começar agora falando sobre a sua opção pela carreira de tecnologia, especificamente pela ciência da computação. Você sempre sonhou em ser cientista? Você teve algum exemplo de pessoa graduada na sua família ou no seu círculo de relações? Não, eu não tive uma referência e as coisas foram acontecendo um pouco por acaso. Um pouco por causa da minha característica, né? Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei de abrir um livro, eu sempre gostei de ler. Então, isso é uma característica minha, e eu sempre gostei de exatas, então, sempre gostei muito de física, matemática, me identifico mais com as matérias de exatas, e baseado nisso, eu escolhi o curso de computação e fui fazer o vestibular. Então, eu fiz o vestibular, estudei em Ouro Preto, 4 anos, né? O curso de ciência da computação, ele tem 4 anos. E depois, quando eu terminei a graduação, durante a graduação eu fiz um estágio, e esse estágio foi muito importante na minha carreira, porque eu aprendi muito, né? Eu apliquei muitas coisas teóricas que eu aprendi na universidade, eu apliquei, então eu aprendi a programar, né? Nesse estágio que eu fazia na escola técnica em Ouro Preto. Bom, aí depois que eu terminei a graduação, eu comecei a trabalhar numa empresa em Belo Horizonte. Só que eu apliquei para alguns mestrados também, porque como eu sempre gostei de trabalhar,
de estudar, eu pensei, eu queria ficar mais 2 anos estudando antes de ir para o mercado de trabalho, né? Eu gosto de estudar. Então, nesse sentido, eu comecei a fazer o mestrado. Foi quando eu cheguei aqui no INPE, eu tinha um amigo, né, de Ouro Preto, que já estava fazendo mestrado aqui, e falou que tinha um grupo forte de banco de dados, nessa linha de banco de dados geográficos, e eu falei, é isso que eu quero fazer, gosto muito dessa área de banco de dados, dentro da computação, então eu falei, eu vou aplicar para o INPE, e apliquei. E é quando eu cheguei aqui no INPE para fazer o mestrado, aí eu larguei o trabalho em Belo Horizonte, né, e estava morando em Belo Horizonte, e vim aqui para São José dos Campos, morar aqui e fazer o mestrado no INPE. Aí, quando eu cheguei aqui, em 2001, é que eu aprendi o que é pesquisa. Foi aqui que me despertou essa paixão pela pesquisa, e foi aqui que eu comecei a entender o que é pesquisa, o que é uma pesquisa em computação aplicada. Então, foi no mestrado que me despertou esse amor pela pesquisa. Só no mestrado. Ai, que legal, Karine. Então, você já falou que fez graduação em Ciência da Computação na UFOP, né, na Federal de Ouro Preto. Aí fez mestrado e doutorado no INPE, né? Atualmente, você é docente do curso de pós-graduação em Computação Aplicada no INPE e pesquisadora da instituição, como você acabou de falar, né? Onde você aprendeu a ser pesquisadora. Isso é muito importante e muito legal, porque você passou sua experiência de aluna, né, para atualmente professora e pesquisadora. O que te motivou a continuar seguindo a carreira na área? Para hoje também você está ocupando esse lugar de professora e pesquisadora. E, de certa forma, está nesse aprendizado contínuo, né? Sim, sempre, né? Sempre esse aprendizado contínuo. Bom, hoje eu estou num cargo de gestão aqui no INPE, né? Além de fazer parte do corpo docente, eu sou professora no curso de pós-graduação em computação aplicada. Atualmente eu estou com essa posição de gestão, aqui eu sou chefe da divisão de observação da Terra e Geoinformática e coordeno um projeto grande chamado Brasil Data Cube. E eu sempre estive envolvida, desde que eu cheguei aqui, em projetos grandes do INPE, estratégicos do INPE. E uma coisa que me motiva, né, e que sempre me motivou, foi essa pesquisa aplicada. Porque não é a pesquisa só para desenvolver um paper, para publicar um paper numa revista, não. É uma pesquisa, é uma computação realmente aplicada a problemas reais. Então, isso me motiva a fazer parte da gestão, porque eu fico mais próximo dos problemas reais, me motiva a coordenar projetos grandes, estratégicos aqui do INPE e trazer a pesquisa, né, e sempre aplicada. Isso é a principal motivação. Então, só para dar um exemplo, aqui tudo que a gente faz tem um grande componente de pesquisa, mas tem também a parte de desenvolvimento, né, de software. E esses desenvolvimentos, essas pesquisas, elas se materializam em pacotes, em sistemas de software que são usados pela sociedade. Então, por exemplo, a primeira aluna que eu tive, né, de doutorado, a Lorena, hoje ela trabalha nos Estados Unidos já, mas ela, né, foi minha primeira aluna de doutorado aqui no INPE, em computação aplicada, e ela estudou redes neurais e, né, deep learning para para melhorar as amostras de uso e cobertura, que são usadas né, nos nossos programas de monitoramento ambiental. E o que ela propôs no doutorado foi publicado em revista, mas também virou um pacote, né, um componente dentro de um pacote de software que hoje é utilizado por várias instituições, Embrapa, pela nossa equipe aqui do INPE, pelo IBGE. Então, isso é muito interessante, você aplicar a pesquisa, e isso é o que me motiva aqui no INPE, isso que me motiva na pesquisa. Eu sou uma pessoa muito prática e eu acho que não adianta você fazer a pesquisa só por fazer, eu acho que você tem que ter realmente um impacto para a sociedade que está financiando essa pesquisa, e isso é a minha principal motivação, e eu consigo, né, na minha área e aqui no instituto onde eu trabalho, eu consigo fazer isso, aplicar essa pesquisa a problemas reais e
dar um retorno, né, para a sociedade. Acho que isso é super importante. Maravilha, hein, Karine? Então, Karine, você já citou aí que trabalha pesquisa no INPE, né? E você especificamente trabalha com pesquisa em geoinformática e coordena o projeto de desenvolvimento e inovação tecnológica como o Brasil Data Cube, como você já citou na nossa conversa. Você poderia contar um pouco mais como é o seu ambiente de trabalho no dia a dia e sobre essas pesquisas inovadoras que você coordena? Explica para a gente o que são esses cubos de dados. Isso, vou explicar. Bom, primeiro, só falar sobre o nome, né, do projeto. O nome do projeto, ele é em inglês, Brasil Data Cube, porque existem outras iniciativas no mundo nessa temática. Então, nós temos o Swiss Data Cube, que é da Suíça, Australian Data Cube, da Austrália, African Data Cube, né, que é para a África toda, para o continente. Então, essa é Brasil Data Cube para seguir essa tendência e porque esse projeto é a iniciativa do Brasil nessa temática. E o que é isso, né? Nesse projeto, a gente está trabalhando com Big Data. Então, atualmente, nós temos vários satélites, que a gente chama de satélites de observação da Terra. Então, tem satélites europeus, tem satélites americanos, da NASA, e tem nossos satélites brasileiros também, Cibers 4, 4A, Amazônia, né, que são satélites brasileiros que estão hoje em órbita. Então, todo esse conjunto de satélites, eles estão criando um volume gigantesco de dados, né, do mundo inteiro e do Brasil também. Então, o que é esse projeto? Esse projeto começou com essa necessidade de organizar todo esse Big Data de imagens de satélites para o Brasil e organizar essas imagens como cubos de dados, né? Cubos multidimensionais. Então, a gente organiza as imagens ao longo do tempo para uma mesma região e avançamos aí em tecnologia para computação em nuvem, para trabalhar com esse grande volume de dados, várias tecnologias e sistemas de software para acessar, para organizar, para extrair informação desse grande volume de dados, modelados como um cubo multidimensional. O cubo é um cubo mesmo, né? Que você tem, então, o espaço e tem o tempo, né? Você tem a imagem ao longo do tempo. Com isso, você consegue extrair a dinâmica ao longo do tempo. Então, principalmente, esse projeto também começou principalmente para apoiar os programas que o INPE tem de monitoramento ambiental. Então, aqui no INPE, a gente tem os programas PRODES, DT, que são programas que são responsáveis por produzir informações de desmatamento do Brasil inteiro. E uso e cobertura também, então, né, qual as regiões aqui no Brasil, né, que são pasto, agricultura. Então, esses projetos de monitoramento ambiental do INPE, eles são produzidos, né, eles são feitos basicamente em cima de imagens de sensoramento remoto, né, ou de satélites de observação da Terra, e eles precisam, então, né, para você tirar o maior proveito desse conjunto de imagens, você precisa dessa organização, de uma plataforma que consiga processar esse grande volume de imagens, porque hoje é inviável um pesquisador ou um analista fazer um download dessas imagens para a sua máquina pessoal e processar essas imagens. O volume de imagens que ele tem que processar, por exemplo, para o Cerrado todo, para a Amazônia toda, né, porque eles produzem mapas por biomas aqui no Brasil, então é inviável. Então a gente teve que avançar no projeto Brasil Data Cube para uma plataforma capaz de processar esse Big Data aqui do lado do INPE, né, usando todos os servidores, o nosso poder computacional e todos os servidores de processamento, de armazenamento que nós temos aqui no INPE. Então, esse projeto é isso, é a organização desses dados, né, para todo o território nacional, é o desenvolvimento dessas tecnologias para acessar e processar, né, esses dados, usando inteligência artificial, usando tecnologias de computação em nuvem. É um passo importante, né, para o Brasil, porque essa plataforma é um ambiente não só do INPE, mas é um ambiente que pode ser usado pela sociedade. Então, hoje nós já temos várias instituições públicas e privadas utilizando a nossa plataforma para extrair informação de um grande volume de imagens de satélites. Então, além dos programas de monitoramento ambiental do INPE, nós temos aí
o IBGE, né, também que usa, a Embrapa, alguns bancos, Banco do Brasil está usando agora no contexto da aplicação do crédito rural, agrícola. Então, tem várias aplicações, né? Tem muitas aplicações que precisam extrair informações de um conjunto de imagens de satélites de observação da Terra. E o Brasil DataCube, ele é uma plataforma que permite isso, né, para todo o território nacional. Nossa, Karine, que legal, muito importante saber isso, né? Bem interessante. Você já se falou em algum momento aqui da nossa conversa que você está na gestão, né? Então, além de coordenar o Brasil Data Cube, você está na chefia de divisão de observação da Terra e geoinformática. Conta para a gente como é que estar nessa posição de chefia. E você é a primeira mulher a coordenar essa divisão? Não, eu não sou a primeira mulher, né? Aqui a gente tem, graças a Deus, aqui a gente tem um histórico aí bom, né, de outras mulheres. Então, já foi Lúbia Vinhas, que é uma pesquisadora aqui do INPE, já tivemos a Leila e outras pesquisadoras anteriores, né, que foram chefes aqui. A minha área era uma coordenação, agora é uma divisão, mas não sou a primeira mulher. Mas assim, o meu mundo é muito masculino. Meu ambiente de trabalho, né? O ambiente, não o meu, né? Mas o ambiente de trabalho de computação, ele é um ambiente masculino. Então, eu trouxe até alguns números aqui. Então, por exemplo, na universidade, uma turma de 35, somente 6 mulheres. Então, na graduação, isso continua acontecendo na área de ciência da computação e outras áreas correlatas. O interesse, né, das mulheres é ainda pequeno, né, para essa área. E aqui, por exemplo, como docente, hoje nós temos o curso, né, de pós-graduação em computação aplicada. Então, de 17 professores, só temos 2 mulheres, eu e a Lúbia Vinhas. Então, você vê que esses números, eles são ainda muito desbalanceados. E na gestão do INPE também, né, na gestão, apesar aqui na minha área eu não, né, não sou a primeira mulher, mas eu sinto que ainda aqui, por exemplo, na minha área, que são 5 divisões, uma coordenação e a direção do INPE, só eu sou mulher e sou chefe de uma divisão, né, dessas 5 divisões, dessa coordenação e da direção do INPE. Então, sim, é um ambiente ainda muito masculino, tanto na gestão quanto no meu trabalho todo, né? Nessa parte também, por exemplo, a equipe do Brasil DataCube, desse projeto, né, hoje poderia falar que tem aqui umas 15 pessoas trabalhando com a gente, e só tem eu e a Fabiana, de mulher, o resto tudo. E não é porque nós abrimos as chamadas, né, tudo aberto, tanto a parte de gestão do INPE é tudo aberta. Tem todo um processo para você se tornar chefe aqui, né, de uma divisão ou de uma coordenação, nós fazemos todo um processo aberto. Então, tem um edital, qualquer um pode aplicar, só que não tem o interesse, não tem tantas mulheres com essa motivação para aplicar e para seguir essa área de gestão, né, eu acho. E a mesma coisa no projeto Brasil DataCube, a gente também abre um edital, a gente procura, mas aparecem pouquíssimas mulheres nessa área, porque é uma área de computação que realmente é muito masculina, uma área muito masculina. Bom, Karine, você está em uma das instituições científicas mais respeitadas do Brasil e da América Latina, realizando trabalhos de pesquisas que afetam diretamente a sociedade, como você colocou aí para a gente, né? Ao longo da sua trajetória, como foram os espaços como você se colocou dentro dos espaços na perspectiva de gênero? Como você se sentiu, né? Você encontrou uma rede de apoio de mulheres? Teve algum preconceito por ser mulher? É uma pergunta, assim, difícil, né? Porque é de responder, não difícil, porque a gente está tão acostumada com tudo que a gente para de prestar atenção. Mas, sim, a gente sempre, já passei por várias situações, e principalmente assim,
situações de pessoas não acreditarem na minha capacidade pelo simples fato de ser mulher, né? Hoje eu analiso, eu falo, não tinha outro motivo, só por eu ser mulher, talvez loirinha, com olho claro, né? Falando assim, as pessoas não pode ser. Então, eu vou até dar 2 exemplos e contar 2 casos para vocês. O primeiro deles, né, a gente estava trabalhando um projeto grande, né, que hoje não tem mais, mas a gente estava num projeto grande, trabalhando com outras instituições, e a gente desenvolveu uma plataforma computacional para esse projeto, chamado Pauliceia. E aí um dia, né, um repórter veio fazer uma reportagem sobre esse projeto aqui no INPE, e chegou na minha sala com todo o equipamento, né, de filmagem, tudo. Quando ele chegou na minha sala, e eu ia mostrar a plataforma computacional, como que ela funciona, tudo era parte da entrevista. Só que quando ele chegou na minha sala, ele olhou com todo o equipamento, toda a equipe, ele olhou e falou: não, mas não é com você que a gente queria falar, é com a pessoa que fez o sistema. Aí na hora, eu não, falei, não, mas eu que fiz o sistema, fui eu. Então eu que vou mostrar, eu que vou mostrar como funciona tudo. Aí ele, tá, então tá, entrou. Mas aí fizemos a entrevista, tudo. E depois eu refletindo sobre isso, não tinha outro motivo. Por que que ele olhou, né? E ele achou que não era a pessoa que ele deveria conversar? Pelo simples fato de ser mulher, porque não tinha outro, né? Talvez assim, uma mulher loirinha, assim, eles não têm, não é o estereótipo que eles, né, imaginam que seria essa pessoa que, né, tivesse construído, que tivesse desenvolvido essa plataforma. Então, isso foi uma coisa. Então, assim, só um exemplo, né? Mas lógico, são vários, né? Várias coisas que acontecem que as pessoas não acham que não, não, né? Não é mulher, então acho que não é ela que faz isso, né? Deve ser outra pessoa, né? Nesse sentido de ser outra pessoa, aí o segundo caso é que internamente aqui no INPE eu tive um orientador, né? Um pesquisador muito bom, Gilberto Câmara, ele foi meu orientador e ele, né, muito competente, uma pessoa muito conhecida na área dele, na área de geoinformática, na área né, de ciência de dados geoespaciais, né, que hoje a gente chama assim, mas nós tivemos vários outros nomes aí no passado, e ele foi meu orientador de doutorado, e sempre continuamos trabalhando junto, né, hoje ele está aposentado, mas a gente sempre trabalha junto. E muitas pessoas internamente aqui no INPE associavam assim, a minha competência, né, ao fato de trabalhar com ele, né? Então, assim, eu já escutei várias coisas relacionadas a isso. A última que eu escutei foi que, né, aqui internamente, que uma pessoa virou para mim e falou: não, mas você, ele já está aposentado, nem está aqui, mas ele sugerindo que ele pudesse me colocar como laranja de um projeto dele. Ou seja, eu sou mulher, depois eu fiquei analisando. O único fato da pessoa achar isso é o fato de eu ser mulher e achar que, como assim, a Karine, ela não vai ter um cérebro sozinha. Lógico que vai ter um homem do lado dela, né, ditando o que tem que fazer, tudo. E nessa conversa, né, que era uma conversa num processo que eu estava participando aqui no INPE, eu falei, olha, eu sou pesquisador, eu tenho bolsa de produtividade do CNPq, né? Eu estou coordenando esse projeto Brasil Data Cube, que é um gigante. Isso, independente dele, que ele já é aposentado, já está em outros lugares. E você acha que eu fiz tudo isso por causa dele, né? E você está subestimando a minha competência, a minha inteligência, tudo que eu fiz até aqui, falando que eu poderia aceitar uma coisa dessa de ser laranja num projeto que ele vai submeter. Então, assim, foi uma pergunta que eles me fizeram no processo seletivo, que eu tive aqui internamente no INPE, mas com muito machismo envolvido, eu acho. E pelo simples fato de ser mulher, eu não vejo outra, dado a minha trajetória aqui no INPE, eu não vejo outro motivo de ter sido questionada sobre isso. Então, é isso, né? Então, tem sim
É importante a gente se posicionar, né, e sempre, né, e provar, né, que essas pessoas estão erradas. E é isso, eu acho que talvez se eu não fosse mulher eu teria passado por isso, não sei, né? A gente nunca vai saber, mas eu acho que o peso de ser mulher é grande, né? Eu acho que subestimam a nossa competência, nossa inteligência pelo simples fato de ser mulher mesmo, tá? E, bom, sobre redes, né? Eu tenho redes, eu acho que eu tenho amigas, sabe? Assim, eu tenho amigas, eu cultivo amigas tanto, né, aqui no ambiente de trabalho, mas fora também, né, na corrida, como eu falei. E eu acho que essa rede de amigas, né, não é nem muito rede de apoio, mas essa rede de amigas ajuda muito. Ajuda muito porque tem essa troca de experiência. Então, são outras, né, além, tem aqui no INPE, mas são outras amigas de outros lugares, que trabalham em outros lugares, então elas também passam por tudo isso, e existe uma troca muito grande nisso, né, de tudo, família, filho, mas também essa troca profissional. Então, eu acho que eu tenho uma rede de amigas, não uma rede de apoio, né, nesse caso. Karine, a gente sabe que construir uma carreira sólida na ciência não é simples, né? E que para muitas mulheres o caminho pode trazer desafios extras simplesmente por ser mulher, né? Então, olhando para a sua trajetória, toda a sua trajetória até aqui, o que você diria que foi essencial para chegar onde você está hoje? Que habilidades técnicas, humanas ou até mesmo atitudes foram fundamentais nessa caminhada? E o que você diria para uma jovem que sonha em trilhar um caminho como o seu? Eu acho, assim, eu acho que a iniciativa, né? Eu acho que é uma habilidade, é uma característica que a gente tem que realmente promover, porque ninguém sai, ninguém chega em algum lugar sabendo tudo, né? Você nunca vai saber tudo. E a iniciativa e correr atrás, né? Ah, não estou sabendo isso, eu vou, né, vou conversar com fulano, vou pegar um livro, vou. Essa iniciativa, ela faz toda a diferença. A iniciativa, né, de buscar o conhecimento e de correr atrás. E não ter medo, né? Não ter medo. Tudo bem, você não vai saber nada, né? Você não vai. Vão ter vários momentos que você não vai saber tudo, né, sobre aquele assunto, mas você sempre tem meios de aprender, de estudar, a informação está sempre aí. Eu acho que não tem nada que você não possa aprender, né? Então, acho que então, mesmo, você quer fazer parte da gestão, né? Você tem que ir, mesmo com medo, né? Que é natural, mas você não pode deixar de aplicar para as vagas que você tem em mente, que você acha interessante, por medo ou por não saber, eu não sei essa área. Não, tudo você consegue aprender. Né? E se você tiver iniciativa, é correr atrás. Eu acho que é muito simples, é só isso, né? Eu acho que tudo é possível se você tem uma iniciativa e corre atrás do que você precisa aprender ou precisa aprimorar, né, para uma determinada carreira ou área. É verdade, né, Karine? Assim, a gente passa por vários obstáculos mesmo, né? Até de entrar na universidade, continuar na universidade, são vários obstáculos que precisa manter mesmo essa iniciativa, essa persistência. E é isso, acho que é isso que a gente está aqui, para mostrar para essas meninas que vale a pena a gente insistir naquilo que a gente acredita. Bom, sua carreira é marcada pela excelência acadêmica, como você já falou várias vezes, e como a gente, da sociedade como um todo, entende a importância do INPE, né, para a gente. Então, eu gostaria que você trouxesse essa visão estratégica de futuro para essas jovens. Você já até falou um pouco na sua resposta anterior, mas é para essas meninas que pensam construir uma carreira na área da ciência da computação, né, com programações voltadas para a observação da Terra e satélites. Até porque você já colocou aqui para a gente que é uma área ainda bastante masculina, né? Ocupada por homens. Então, o que você traria aí para essas meninas
para elas se motivarem mais ainda para ocuparem esses espaços. Daqui a pouco está aí com você. Então, eu ia falar isso, né? Venham fazer mestrado e doutorado aqui no INPE. Bom, eu venho fazer, né? O processo seletivo, ele sempre é aberto todo ano, então acho que é um instituto que você tem um processo seletivo, né? Sempre em outubro. Eu acho que é muito interessante fazer um mestrado depois da graduação, né? Para abrir um pouco o leque e para aprofundar numa área, né? E assim, o que eu também então, se quiserem, né, trabalhar nessa área, nós temos aqui o curso de computação aplicada aqui no INPE, que a gente trabalha computação aplicada a problemas reais, usando imagem de satélites, usando técnicas de censuramento remoto, de geoprocessamento, geoinformática. Então, tem aqui no INPE, tem um mestrado. Tem bolsas também, sempre tem chamadas de bolsas para trabalhar com a gente. Agora, de maneira geral, eu acho que... O que eu acho importante para uma menina, né, que está fazendo a graduação em ciência da computação, é sempre fazer um estágio buscando uma aplicação prática. Eu acho que essa sempre aplicação prática, né? Você tem a graduação te ensinando muitas coisas teóricas, tem trabalhos práticos também, mas o estágio, ele ajuda muito a consolidar o que você vê na universidade e te ajuda muito depois, né? Eu acho que, pensando, né, na minha trajetória, o estágio que eu fiz, ele foi crucial para abrir portas após a minha graduação. A experiência que eu adquiri no mestrado, no estágio, porque lá eu programei, eu construí um sistema de computação, eu passei por várias disciplinas, né, da ciência da computação no estágio, e eu acho que eu gostaria de deixar esse conselho para as meninas, né, na verdade é para todo mundo, mas para as meninas que querem realmente seguir essa área, né, façam a graduação, mas procurem um estágio, né, para aperfeiçoar e para ter uma experiência prática. Eu acho que isso fez toda a diferença na minha carreira e eu gostaria de deixar esse conselho para elas, né, também, se possível, né, fazer em conjunto aí um estágio junto com a graduação. Acho que muda muito. Ah, que legal, Karine. É importante mesmo ter essa prática durante a graduação, né? Primeiro a gente tem que entrar na graduação, que também não é fácil concorrer aí a essas vagas, e ainda assim, como você ressaltou, ainda tem bastante menino. Vamos Sim, animar a meninada e a mulherada a entrar na graduação de computação, com certeza. né? Você quer complementar? Fique à vontade. Não, é só isso mesmo. É que realmente é muito masculino, né? Mas aqui em São José tem tantas universidades, né? Tem a ETEC, tem a Unifesp, são cursos federais de ciência da computação. Então, existe tanta oportunidade de cursos públicos de computação e áreas correlatas, que eu acho que né, só buscar mesmo, né? Tem muitas opções. Eu acho que vale a pena. É verdade. Bom, Karine, a gente está chegando assim ao fim do nosso bate-papo e tá na hora daquele momento, né, ping-pong. Eu faço uma pergunta e você responde, tá bom? Então vamos lá, uma música, Karine. Uma música Andar com Fé, do Gilberto Gil, né? Não é a fé religiosa, mas a fé de acreditar, de você. Eu amo essa música porque fé é isso, é acreditar. Então, andar com fé, pelo sim, pelo não, com a fé sempre é muito melhor. Acreditando é muito melhor. Então, deixo essa música e eu amo essa música. Assim, meu Ah, estilo de vida é essa, andar com fé. Não fé é isso. religiosa, a fé de acreditar. Legal. E um livro? Um livro que eu, assim, pensando um livro que eu estou lendo agora, né? Estou lendo um livro Geração Ansiosa, que é um livro, e aí entra uma coisa que eu quero aprender mais e que eu estou vivendo, né, com meus filhos. A gente está vivendo agora a sociedade com essas mídias sociais, essa adolescência. Tem um adolescente e um filho pequeno de 9 anos.
e a gente está lidando com um mundo completamente novo, né, de internet, redes sociais, e que tem trazido muitos desafios para pais e para, né, os adolescentes e para as crianças também. E eu acho que esse livro, ele é essencial para a gente entender essa nova geração que está vindo e como que a gente pode fazer diferença, que a gente pode analisar o que está acontecendo, né, e fazer diferença para mudar essa realidade, porque não está normal, né, o número de ansiedade, principalmente em jovens, por causa das redes sociais, por causa da internet. E eu gostaria de deixar esse livro que eu estou lendo, é um livro sério, né, não é uma coisa assim, leve, mas que necessário. Acho que valeria a pena todo mundo ler, mesmo. Principalmente quem tem. Bem, é verdade. E é bom para a garotada também, né? Já tentar entender o mundo que ela mesma está Isso, se inserindo, né? E até controlar, tentar controlar essa ansiedade. Um isso. filme. Filme, bom, o último filme que eu gostei demais, né, foi Eu Ainda Estou Aqui, que é o filme brasileiro aí, que, né, ganhou vários prêmios. Eu acho que esse filme foi o melhor filme que eu assisti nos últimos tempos mesmo, porque mostra a força de uma mulher, né? Mesmo no medo, na época da ditadura, cercada por medo, insegurança, né? Pela aquela situação terrível do marido desaparecer, e ela ainda conseguir, né? Criar os filhos né, de toda aquela confusão, de toda aquela situação, eu achei um filme espetacular, né? Vendo assim numa ótica das mulheres também, a força que as mulheres têm, e mesmo numa situação tão adversa, tão absurda, né, como a ditadura, a força da mulher, de uma mãe, naquele momento ali. Então, super indico esse filme. Ah, que legal. Um lugar. Bom, o lugar é em Minas, né? Sempre, assim, nas minhas raízes. Lá, a gente cresceu num rancho, na represa de Furnas, chama rancho, mas é um sítio na represa de Furnas. E para mim é o meu lugar preferido no mundo. Pão de queijo, doce Pão de de leite. queijo, muita comida. Como é mineiro, é sempre com muita comida, vários tipos de comida. E é lá, meu lugar preferido no mundo é lá. E, Karine, uma mulher que você considere da hora. Uma mulher, bom, considero várias, né? Mas assim, essa semana que a gente está conversando aqui, eu vou colocar a Marina Silva, né? A nossa ministra aí, que acabou, infelizmente, né? Passou por esse episódio essa semana, que é completamente uma situação machista, né? Eu já admiro a Marina muito, né? Sempre admirei. E por pelas coisas que ela falou ali, né? Então ela, né, aquele senador falou para ela, ponha-se no seu lugar, e a mulher não tem que se colocar em lugar nenhum, ela tem que estar onde ela quer, né? Não existe um lugar que ela tenha que se colocar. E por isso, né, ela foi forte, ela enfrentou aquela situação, e por ela, o que ela falou também, ela acredita naquilo, ela sempre trabalhou pelo meio ambiente, e é o que ela vai defender, né? Então, é muito mais do que simplesmente um trabalho, é uma causa, que eu super sou a favor, né, do meio ambiente, da gente preservar tudo isso que a gente tem aqui. Então, eu, né, vou eleger ela aqui como a mulher da hora, que eu admiro muito. Ah, perfeito, Karine, também ela merece esse título Não é? sempre também. É verdade, foi muito empoderada, me senti representada ali quando ela se posicionou, né? Isso. Foi muito importante para a gente. Bom, Karine, está chegando o final desse papo. Foi muito bom conversar aqui com você, dividir um pouquinho a sua história com o nosso público. Então, eu queria deixar aberto para você falar mais alguma coisa, deixar alguma indicação. Se você quer falar alguma coisa que ficou, esqueceu, lembrou agora, quer falar de novo, fique à vontade. Tá, muito obrigada. Bom, queria agradecer vocês novamente, né? E deixar uma mensagem que todo mundo, se quiserem, qualquer iniciativa para apoiar essa participação das mulheres,
na nossa área de pesquisa, área de exatas. Contem comigo, né? Acho que vocês colocarem aí no Google Karine Ferreira INPE, vai aparecer o meu e-mail já, podem entrar em contato, que eu sou muito, assim, eu sou muito, eu acredito muito, tenho muita fé, né? Com a música do Gilberto Gil, eu tenho muita fé que a gente, com essas iniciativas, né, a gente possa fazer um pouquinho diferente e talvez incentivar outras mulheres. Então, contem comigo para qualquer iniciativa, né, nesse sentido. Muito obrigada, Simone e Mônica, pelo convite. Bom, Karine, nós é que agradecemos e, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer novamente a presença da Karine, foram palavras muito inspiradoras, foi muito legal bater esse papo aqui com você. E, pessoal, curtam o nosso episódio, divulguem, compartilhem. Se quiserem ver nossos rostinhos, é só ir lá no nosso canal do YouTube, do Museu Ciência e Vida. E até o próximo episódio do Mulheres da Hora. Um beijo. Beijo, muito obrigada. Tchau, meninas. Muito obrigada por tudo. Tchau, tchau.